Bom dia, meu nome é Paulo Viana, eu sou analista de sistemas, trabalho com informática há mais de 30 anos e eu venho produzindo vídeos falando do assunto de informática, né? E comecei a falar dos estabilizadores de voltagem. Fiz 3 vídeos que abordaram completamente o assunto. Falei do estabilizador como equipamento eletrônico para proteger o seu computador da rede elétrica, falei de como modificá-lo para transformá-lo num Benjamin e falei de como você reduzir e economizar na sua fatura da conta de luz. Eu prometi que hoje eu começaria a falar de informática mais especificamente, né? E hoje vou começar a falar da história da informática, a história dos computadores, né? É a primeira parte e evidentemente é uma parte grande, porque não começou do computador pessoal, veio do grande porte, do mainframe, muitos não conhecem. E quando eu começar a falar do computador pessoal é que muitos da minha idade vão se identificar, vão se lembrar daquele computador, daquela família de computadores, que aconteceu isso no Brasil, esses computadores foram vendidos aqui, né? Vocês vão se lembrar disso. É uma época gostosa em que a informática começou a ser descoberta, destrinchada pelas pessoas aqui no Brasil, inclusive, né? Porque tudo que aconteceu fora veio para cá, e foi tudo copiado mesmo, né? Foi tudo, basicamente eram os mesmos projetos lá que vinham para cá, e nós vamos estudá-los. Isso é bom porque nós vamos conhecer a evolução dos computadores, como eles se desenvolveram, se eles tiveram um monitor integrado, se tiveram teclado, se não tiveram, né? Essas coisas todas. E a partir disso nós vamos depois falar do restante, né? do manutenção, projetos, desenvolvimentos, né? Mas hoje nós vamos começar a falar da história dos computadores. Isso é teoria, para algumas pessoas pode ser chato, mas eu vou mostrar também fotos dos computadores que foram vendidos aqui no Brasil, né? Para os saudosistas reconhecerem eles, verem, eu tive aquele computador, né? E isso é muito interessante para todo mundo. Um abraço, daqui a pouquinho a gente continua. Bem, computadores. Computadores, equipamentos utilizados para realizar processamento de dados, foram criados a partir da mesma ideia que se realizava cálculos, né? Cálculos eram processamento de dados e os primeiros cálculos não eram feitos por equipamentos eletrônicos. A primeira calculadora era manual, né? Você movia peças para cima e para baixo para somar ou para subtrair, e o total de peças dava o resultado. Depois que começaram as primeiras calculadoras, foi criado um equipamento maior, mais poderoso, que fazia mais do que calcular, né? O primeiro mainframe, né? Vou escrever aqui a palavra mainframe. O primeiro mainframe surgiu em 1946
tá? Eles eram baseados em válvulas, nem eram transistores, não existia transistor em 1946. As válvulas eram peças grandes, mais ou menos desse tamanho assim, ó, entendeu? Essas peças, elas emitiam luz e você encaixava elas na placa, né? Na placa, no circuito eletrônico, e elas acendiam uma luz. Se elas queimassem, você tinha que descobrir aonde é que estava queimada, qual fusível que estava queimado. Você tinha que abrir e ver qual que estava apagada, porque se estivesse funcionando, ela acendia uma luz, como se fosse uma lâmpada. Praticamente era parecido com uma lâmpadazinha de geladeira. Esses transistores, eles dominaram o mercado da eletrônica até a década de 60, quando foi inventado o transistor, né? Então, com a invenção do transistor, mesmo o equipamento se tornando menor, ele era, o computador de grande porte, o mainframe, ele era complexo, ele era composto por várias peças, vários processadores, né? Então, a IBM, a partir de 1960, em 1964, ela produziu o primeiro mainframe, né, dela, sucesso comercial, que foi o System 360/360. O /360 já era transistorizado, né? Já era a base de transistor. O transistor reduziu o tamanho da válvula, que era assim, feito uma lâmpadazinha, né? Por um breguetinho desse tamanho. Quer dizer, vários transistores, várias válvulas foram substituídas por um único transistor, entendeu? Isso fez a redução do tamanho, mas também a complexidade do grande porte, que eram computadores para fazer um processamento muito grande, gigante, entendeu? E eles também eram enormes, continuaram grandes, eram enormes e ocupavam uma sala inteira, né? Eram equipamentos que ocupavam o andar inteiro, exigia fundo falso, refrigeração, né? Você deve ter visto muito aqueles seriados Perdido no Espaço, Túnel do Tempo, né? Então nessa época você já via alguns computadores desse tipo na televisão. Nem eram vendidos, eles eram alugados, porque eram muito caros mesmo. A produção deles era cara, eles não vendiam não, eles alugavam. Então empresas de processamento de dados alugavam mainframes para terceirizar o serviço para bancos, financeiras, indústria, comércios grandes, né? Fazia tudo processamento de dados, folhas de pagamento, contabilidade, patrimônio, tudo com base em empresas terceirizadas que alugavam mainframes. Então depois veio em 1964 o System 360, a IBM produziu a série 370, entendeu? Depois veio o 4381, né? E assim por diante, certo? No início, o processamento de dados, ele nem sempre foi teclado, baseado em terminal com teclado. Eles eram baseados em cartão perfurado. Você perfurava um cartão, enfiava o cartão na maquininha, como aqueles cartões que você faz em cartão de resposta nas provas de concurso, que tem letra A, letra B, letra C, você perfurava e preenchia, fazia um código. Você desenvolvia um código de máquina, um código de linguagem de máquina, processamento de dados, uma linguagem de programação. Você perfurava o cartão
e botava os cartões, uma série de cartões na máquina para ela fazer a leitura dos cartões. Chamava-se leitor de cartão perfurado, né? Depois, posteriormente, esses mainframes, eles passaram a ter o terminalzão com teclado. Você pode observar ainda hoje um terminal de grande porte no Carrefour. Todo Carrefour você vai ver um terminal de grande porte ali, porque o Carrefour é um mercado enorme, um hipermercado que ainda utiliza grande porte, entendeu? E você vai observar um teclado de grande porte nas agências do Carrefour, bem assim na entrada, onde tem o atendimento ao cliente. Você vai ver um terminal de grande porte ali. Ele está ligado necessariamente a um equipamento de grande porte. Tá? Depois a IBM teve concorrentes que vieram, né, para, como se fala, assustar a IBM, né, para concorrer com o IBM. Embora o IBM não tivesse muita concorrência, porque a IBM sempre comprava o comércio, né, a indústria, sempre chegava lá dava uma viagem para o exterior para o gerente de sistemas e ganhava o mercado, né? Mas existia um equipamento chamado Boros, né? E veio com uma série de outros mainframes, né? O B3500, o B3700. No futuro, com a evolução, veio o B6500, o B6700, né? Certo? E assim por diante. Eram todos... A Boros não foi a única ameaça aos computadores de grande porte da IBM, ao mainframe, né? Existiram outros no mundo inteiro, a BU europeia, aqui no Brasil existia a Cobra Computadores, existiram movimentos para computadores menores, né? E também o IBM não era o maior computador do mundo. Existia o Craig, C-R-A-I-G, Craig, que lá nos Estados Unidos, até no mundo inteiro, era o maior computador do mundo, entendeu? Era um supercomputador, né? Constituído de vários processadores. Mas assim como o transistor substituiu várias válvulas, em 1972 houve o surgimento do primeiro microprocessador, que também substituiu o processador, né? O microprocessador era um processador bem pequenininho, bem menor, o que reduziu mais o equipamento ainda. Em 72 a Intel lançou o 8008 e posteriormente o 8080 da Intel chegou em 1974. E nesse ano a Texas Instruments vendeu muito em massa a calculadora, né? Eles difundiram muitas calculadoras em 74. As pessoas que fazem economia, finanças, conhecem essas calculadoras científicas da Texas. Um movimento intensivo de venda dessas calculadoras em 74, e isso inspirou muitas pessoas, muitos projetos de computadores pessoais. Um tal de Jonathan Tillus fez um projeto do Mark VIII, que não vendeu muito não, vendeu nada, foi um fracasso, foi um fiasco, mas saiu na Rádio Electronics, aquelas revistas de eletrônica que lançaram assim circuitos para a gente fazer em casa. Essas revistas davam notícia dos primeiros computadores pessoais, né? E o primeiro computador pessoal de sucesso foi o Altair 8800. O Altair 8800 vendeu 10 vezes mais do que eles pensavam que ia vender. O pessoal da MITS, Micro Instruments Telemeters System, né, MITS. O Altair 8800 foi baseado no Intel 8080, né, em Albuquerque, Novo México. Foi a época que, quando Paul Allen e Bill Gates viram o lançamento na Popular Electronics, revista Popular Electronics, né, o lançamento do Altair, eles viajaram da Califórnia para o Novo México e fundaram a Microsoft para dar suporte de software ao Altair. Só que o Altair era um computador que não tinha nem teclado.
você, quando desligava, apagava tudo que estava na memória. Você, quando ligava, você tinha que inserir o sistema operacional, a programação toda, através de alavancas. Ninguém ia conseguir, ninguém ia querer esse computador pessoal, isso aí não ia fazer muito sucesso por muito tempo, né? E depois veio uma série de outros computadores, outras famílias de computadores foram pipocando no mundo. E o lançamento desses computadores vieram para o Brasil também, não nas mesmas épocas necessariamente. Em épocas diferentes, eles foram migrando para o Brasil, foram aparecendo, pipocando por aqui. E nós vamos estudar esses movimentos um por um, tá? E o primeiro grande movimento, o primeiro grande sucesso comercial foi o da Apple. Incrível, né? E vamos ver o Apple II, o primeiro computador da Apple. O Apple II, o primeiro Apple II, foi vendido em 10 de junho de 1977, tá? Primeiro Apple II. Foi uma duplinha que desenvolveu esse projeto. Steve Jobs, que era o braço comercial, mais o Steve Wozniak, que era o técnico, desenvolveu o projeto numa garagem. E o primeiro deles não foi o Apple I, não existiu o Apple I. Na verdade, eles fizeram um protótipo, mas o lançamento comercial que eles venderam em 10 de junho de 1977 foi o Apple II, uma grande jogada de marketing. Na verdade, o Steve Jobs, que era o braço comercial, né, o técnico desenvolveu o projeto na garagem, e o Steve Jobs, que era o comercial, foi na HP, conseguiu dinheiro para produzir, para lançar a Apple no mercado e produziu em massa, entendeu? Ele já vinha com a Apple Basic, era um computador que tinha um teclado e era uma console com teclado, a placa-mãe era aí dentro, entendeu? Aceitava a TV e um gravador de cassete, fita cassete, para inserir o código, a programação, né? Inserir o software que rodava no Apple Basic, né? Então, o que acontece? Foi um sucesso comercial, vendeu demais, mas tinha algumas características, né, que o fizeram ter grande sucesso. Você abria a caixinha, ele era aberto, você retirava, abria essa porta aqui e ele vinha com slots, né, com 8 slots de expansão, tá? Ele vinha com 8 slots de expansão. Você botava uma placa aqui e expandia o computador, botava mais memória, botava mais capacidade na tela, botava até outro sistema operacional, você podia até botar outro processador lá dentro e ele rodar como se fosse outro computador, outro microprocessador, né? O processador original do Apple era o 6502, tá? Da Motorola 6502. Ele tinha 1 MHz, só 1 MHz. A velocidade dele era 1 MHz, a frequência de processamento. E a capacidade dele original era 4K, 4 KB, entendeu? Só que além de ser expansível, o primeiro grande computador expansível, tá? Quer dizer, grande não, pequeno, microcomputador. Ele, além de ser expansível pelas placas que você podia inserir, tá? Ele também tinha alta resolução gráfica. E a alta resolução gráfica fazia com que ele admitisse jogos de alta resolução. E isso fez a utilização dele ser séria e ser doméstica, e ser para jogos. Ele aceitava jogos e aceitava coisa séria. Com ele adveio vários softwares que hoje se conhece como planilha eletrônica, que com ele que surgiu o VisiCalc, o Super VisiCalc, né? Ele desenvolveu uma série de trabalhos, como editor de texto, veio o Apple Works, né? Que não era Microsoft Works, né? Ou Microsoft Word, era o Apple Works, quer dizer, era um software bacana. Na verdade, o Apple tinha outra característica. Toda a programação que você inseria nele, entrava tudo na memória, ficava tudo na memória. Se você queria fazer uma ordenação em ordem alfabética, você pressionava uma tecla ou um conjunto de teclas, ele fazia a ordenação em tempo real
não usava drive, HD, nada disso para fazer processamento. Ele simplesmente fazia na memória. Era instantâneo, você pressionava a tecla e botava em ordem instantaneamente, isso com 1 MHz. Entendeu? Então a tecnologia era uma tecnologia muito interessante. Como era expansível, a IBM começou a ficar com medo disso. Porque se você botasse vários Apples em série, ligasse eles, você tinha poder de processamento e muito poder com alta resolução gráfica. Imagina, foi uma grande evolução, foi um grande sucesso comercial e não foi à toa. Então vimos que o Apple II foi o grande sucesso comercial de microcomputadores, mas eles não vieram para o Brasil instantaneamente, em 77, 78. Eles vieram desembarcar aqui um bom tempo depois, lá para a década de 80 mesmo. Acho que instantaneamente para o Brasil veio outra família lá do Reino Unido, que foi o Sinclair. O Sinclair, tá, foi lançado no Reino Unido em 1980, especificamente em fevereiro de 1980. Tá? Eles lançaram o GX80 e o ZX81 no ano seguinte. Na verdade, baseados no microprocessador Zilog Z80. A Zilog era uma alternativa do processador Intel. Na verdade, o Z80 era um microprocessador baseado no 8080 da Intel. Mas quem produziu foi uma alternativa. Foi a Zilog, uma empresa alternativa à Intel, que eles criaram o Z80. Baseado nesse microprocessador, vieram esses computadorzinhos, que eram tipo uma calculadora com um teclado membrana. Era um teclado de membrana plástica, sabe? Que você apertava o bloco e voltava o bloco, era membrana. Era teclado de calculadora mesmo, teclado daqueles reloginhos com calculadora, baseado nisso, entendeu? Então, também tinha a alternativa de você botar uma fita cassete para inserir o código. O software era Zilog Basic. E aqui no Brasil desembarcou no mesmo ano, certo? Desembarcou basicamente no mesmo ano. O TK80, né? Foi noticiado na revista Microsistemas, que muita gente da minha época conhece, aquela revista Microsistemas, que lançava as notícias de microinformática, né? A informática pessoal, os microcomputadores. E naquela época era tudo TK80, naquela época fazendo sucesso aqui no Brasil. TK80, que é baseado no Zilog ZX80, né? Depois veio o TK82, um aperfeiçoamento, tá? Basicamente no mesmo ano, tá? Que eles lançaram baseado no ZX80. Depois veio o TK82, né? Depois do TK80 e depois o TK82C. O TK82C já era baseado no ZX81. Até aqui era ZX80, certo? Até o TK82 era o ZX80. Veio o TK82C no ano seguinte com a plataforma do ZX81. Na realidade, o TK80 não foi nem lançado comercialmente, oficialmente, foi um protótipo. Entendeu? O que foi lançado mesmo foi o TK82 e depois o TK82C com a plataforma do ZX81, tá? Posteriormente, lá para 1984, eles lançaram o TK85. O TK85 já foi tecnologia do Time Sinclair 1500 com a carcaça do ZX Spectrum, só a carcaça. E posteriormente, em 1985, lançaram o TK90, mais conhecido como TK90X, que foi baseado no ZX Spectrum. Esses microcomputadores ainda eram muito rudimentares, sabe? Não tinham HD, não tinham drive,
tá? E nem desenvolveram essas tecnologias, tá? Eles eram mais ainda voltados para você botar numa televisão, e eles eram muito utilizados para jogos de baixa resolução. A resolução deles não era alta, era baixa, entendeu? Por isso que quando veio o Apple II no Brasil e os seus familiares, né, a família Apple II veio para o Brasil como pirata, né, porque oficialmente a Apple não deixava. Eles fizeram um salto de tecnologia porque eles tinham alta resolução gráfica. Mas isso a gente vai ver, porque ainda vai vir uma outra família e vai vir uma outra empresa que vai concorrer com o Sinclair, que nós vamos ver agora. Você viu que surgiu o Sinclair em 1980. Pouco tempo depois, nos Estados Unidos, uma corporação chamada Tank Corporation, nas lojas que se instalavam Radio Shack, né, elas vendiam, além de vender calculadoras, equipamentos eletrônicos em geral para cálculos, eles também surgiram com o TRS-80, lançaram um computador, um microcomputador que juntava teclado, né, monitor de vídeo e drives, né, as unidades de drive, tudo no mesmo módulo, mas também de baixa resolução. Esse equipamento era bom, para aquela época, tinha uma frequência maior que a Apple, mas parecia mais profissional, certo? Só que baixa resolução. A Tandy, posteriormente, mudou de nome para Radio Shack, virou tudo Radio Shack também. Então são duas famílias diferentes de microcomputadores: Sinclair do Reino Unido e TRS-80 dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma empresa chamada Prologica lançou o CP200, que era da família do Sinclair, né? Especificamente do originário do projeto do ZX81 do Sinclair, e o CP300, que tinha a mesma aparência, tá? Só que era baseado no TRS-80. Embora o TRS-80 original tinha tudo no mesmo módulo, monitor, teclado e drives, né? Ele não utilizava a televisão, não era só o teclado. O CP300, ele foi lançado apenas como teclado, para você adaptar no televisor, uma fita cassete, o drive, mas ele era TRS-80, tá? Então, embora o TRS-80 original fosse uma outra coisa, um outro projeto, ele adaptou o projeto do TRS-80 para ser parecido com o do Sinclair, que era o CP200, só que uma linha mais profissional. E posteriormente, ou quase na mesma época, eles lançaram o CP500. O CP500 também era um projeto originado do TRS-80, tá? Só que o CP500 já veio mais próximo do original: teclado, monitor e drive embutido, entendeu? Era um projetinho mais profissional, embora tivesse baixa resolução. Muitas pessoas, como meu colega de trabalho Daniel, eles gostam muito do TRS-80, muito do CP500. Por quê? Embora o projeto robusto, ele já vinha com aparência profissional e ele já tinha os projetos já naquela linguagens profissionais, e sempre rodariam melhor neles. É o que eu costumo falar: a melhor plataforma profissional ou doméstica é aquela que você está acostumado. Então, se você está acostumado com TRS-80, você vai preferir TRS-80. Se você está acostumado com Sinclair, vai preferir Sinclair. Se você preferir Apple, vai preferir Apple. Mas o Apple era, de todos eles, o único computador aberto.
Esses aqui eram todas arquiteturas fechadas. Você não podia abrir para colocar uma placa que o tornasse diferente. Você não expandia ele às suas necessidades. O projeto era fechado. Você era aquilo e pronto. Tá bom? Vamos continuar com outras características de outras famílias. Vimos que o CP500, que foi originado do TRS-80 da RadioShack, era um computador com aparência profissional, né? E até então tinha sido o único com aparência mais profissional. Os outros computadores de outras famílias, de outros microcomputadores, eles tinham uma aparência mais doméstica. Era só um teclado que você podia colocar até uma televisão, um monitor, um gravador cassete. Então não pareciam profissionais. Mas, no entanto, o Apple II, como eu falei anteriormente, foi o único que foi criado, embora só o teclado, né, no mesmo gabinete da placa-mãe, com a possibilidade de expansão. Você abria o computador e tinha slots de expansão que você podia colocar placas. Por exemplo, você colocava uma placa que transformava a apresentação em 80 colunas ao invés de 40. Você embutia, numa placa você embutia um sistema operacional CP/M, quer dizer, um outro sistema operacional além do que tinha, né, já nativamente. Você podia colocar até uma placa com mais memória, expandir a memória dele. Você podia colocar uma placa que transformava ele até num outro computador. Posteriormente, com o surgimento do IBM PC, até um PC, um Apple, podia se transformar. Então, eu posso dizer que além disso tudo, aliado à alta resolução gráfica, embora tivesse sido no exterior o primeiro sucesso comercial, o Apple II era de todos o mais expansível, entendeu? E embora ele fosse baseado num microprocessador de 1 MHz apenas, ele tinha uma arquitetura, embora proprietária da Apple, mas aberta, expansível. E isso fez com que o Apple se tornasse no Brasil um grande sucesso comercial através de pirataria. Outras empresas também lançaram seus computadores Apple aqui. O primeiro foi o TK2000, tá? O TK2000 foi o primeiro, tá? No período assim, de 1984. Em 1984. Ele era um Apple II, né? Ele era um Apple II, basicamente. Mas ele ainda não tinha tantos slots de expansão, ele não tinha tanta abertura como o Apple II tinha, né? Existiam outras fabricantes, entendeu? E depois a mesma empresa lançou o TK3000. O que era o TK3000? O TK3000 já não era um Apple II ou Apple II Plus, né? O TK3000 já era um Apple IIe, que tinha algumas possibilidades a mais. Ele já vinha com mais memória originalmente, entendeu? E a CCE, né? O pessoal brinca chamando de conserta estraga, começou comprando errado. A CCE também tinha o seu Exato Pro, não, o seu Exato, né? Exato Pro e Exato 2E, né? O Exato Pro não precisa nem dizer, o Exato não precisava nem dizer que era um Apple, era um Apple II. O Exato Pro não precisava nem dizer que era um Apple II Plus.
E o 2E, não precisava nem dizer que era um Apple 2E, certo? O Apple 2E era um pouquinho melhor que o Apple 2 e que o Apple 2 Plus, só um pouquinho, já vinha com mais memória, só isso, entendeu? Mas era um computador expansível, que tinha muito software à vontade para você escolher. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele tinha seu drive e seu monitor colorido, tá? Podia ser ligado na televisão, mas ele também tinha seu monitor colorido e tinha o HD também. Posteriormente lançaram o HD para a Apple II. Só que no Brasil não apareciam HDs. Simplesmente as pessoas importavam HDs de fora, entendeu? Mas ele tinha HD também. Embora o drive não era a mesma tecnologia do CP500 nem do IBM PC, tá? Já o drive do CP500, quer dizer, TRS-80, ele era igualzinho do IBM PC, que atualmente usamos. Mas nós vamos estudar o IBM PC a partir do próximo vídeo. Desculpa, Daniel, mas a aparência do TRS-80, apesar de profissional, era um computador fechado, você não abria para expandir nada nele. Então, a minha conclusão, a minha opinião é de que o Apple foi a primeira plataforma aberta que permitiu expansionabilidade. Você pode expandir o computador colocando uma placa, você põe mais memória, você põe outro processador, põe outro sistema operacional, um firmware para expandir a resolução gráfica, botar 720 pontos nele. Ele é um computador expansionável, que você expande com muita facilidade. E é isso que trouxe a inovação para outros computadores e outras tecnologias posteriores, como o IBM PC. O IBM PC não seria tão expansível se o Apple não fosse. Foi ele que trouxe essa expansão. E a multimídia, os recursos que nós usamos hoje nos computadores, iniciou-se com a alta resolução do Apple. A alta resolução do Apple trouxe jogos que eu me lembro até hoje, Karateka, Prince of Persia, que não seriam possíveis sem a alta resolução do Apple. E mais ainda, as primeiras planilhas eletrônicas, a primeira planilha eletrônica, que foi o VisiCalc, que veio no Apple, o Super VisiCalc, o primeiro aplicativo de trabalho integrado, Apple Works, que é editor de texto, planilha, né? Você pressiona um conjunto de teclas e faz um sort, uma ordenação assim, apenas com 1 MHz você tinha um processamento rápido, sem acesso a disco, aquele acesso a disco exagerado do PC, lembra? Lembra do Apple, como você fazia rapidamente uma ordenação sem acesso a disco?
Isso tudo é uma inovação que a Apple trouxe. Embora a Apple passou por um marasmo muito grande, passou por um período de estagnação, ela tentou minimizar isso com o Apple IIc, seu notebook, né? Tornou aumentar o gráfico com o GS, mas quando o Lisa veio, houve um fracasso. Na mesma época que o presidente da Apple foi convidado pelo Steve Jobs, acabou mandando ele embora, mandando o próprio dono da Apple embora. E ele veio da Pepsi, né, vendendo refrigerante, né? Mas um pouco antes de sair veio o Macintosh e tornou padrão o USB, Universal Serial Bus, que hoje é o padrão de interligação de equipamento do PC, por ironia do destino. Depois de muito tempo estagnado, as inovações da Apple foram em telefonia, o iPhone, que não vejo tanta grande inovação assim. Apenas a Apple se tornou um vendedor de sonhos, de sentimentos, de emoção, e não um vendedor de tecnologia apenas. Ela se transformou num vendedor de sonhos de consumo. Ela vende sonhos de consumo, ela vende emoções. Então ela não inovou mais assim, em termos de hardware, enxuto como inovou com o Apple II. Mas ela trouxe o Macintosh translúcido, o Macintosh transparente, que você vê a placa-mãe. Quer dizer, ela fez algumas inovações de estilo, né? Estilismo, mas não necessariamente houve uma evolução de hardware. O padrão USB foi a grande evolução que trouxe para o Macintosh, a facilidade do sistema operacional, mas a Apple é uma empresa que tornou o hardware propriedade dela, proprietário. Então ela não permitiu que o Apple se tornasse pirateado por aí como é o PC, né? Clonado, e virou o padrão de mercado corporativo. O Apple se tornou uma aplicação apenas para gráficos. O Macintosh é uma estação de trabalho gráfica, ponto. Entendeu? Fora isso, quem gostou das informações, do conhecimento passado, dê o seu like. Se inscreva no vídeo, dê sua sugestão para os próximos vídeos. Mas o próximo tema vai ser sobre o PC. E você que pensa que o PC veio para arrebentar, vai se surpreender com a verdadeira façanha que a IBM trouxe ao PC, com o mistério que estão envolvidos no desenvolvimento do PC, com a estratégia maquiavélica da IBM para que o PC, mesmo passando um trator em cima da Apple, não se tornar ameaça ao seu mainframe, ao seu computador de grande porte. A IBM fez tudo para que o sucesso do PC seja freado, mas não conseguiu. O PC se tornou um sucesso. E agora, então, os celulares tomaram conta do mercado. Vamos ver no próximo capítulo o que se deu depois do PC. Tá bom? Aguarde o próximo e um grande abraço a todos.